Quantum Pater Polemos, a guerra é pai de todas as coisas. Está começando o seu 12º Polemoscast. Meu nome é João Flávio e hoje que mesa grande. Super mesa. E aí já vamos começar apresentando aqui ao meu lado esquerdo. Boa tarde todo mundo, sou o Murilo, já participei aqui de outros podcasts. Tá empolgado, Muito Murilo, prazer. hein? Tá empolgado, tá engajado, entusiasmado na participação do Polemoscast. Passar seriedade para o ouvinte. Muito obrigado por mais um convite, estou aqui hoje do lado do meu orientador, né, que já tinha agradecido, então, muito obrigado. E agora na outra ponta ali, ele que escreveu Odisseia. Boa tarde, pessoal. Segunda vez aqui essa semana. Pode falar aí, bichão. Boa tarde a todo mundo, eu sou o Rafael e eu tô inseguro. O que você faz? Quem é você na fila do pão? Toda pergunta que geralmente envolve quem sou eu, o que eu faço, é meio complicada, mas eu sou aluno da UF, tô no segundo período. Já falou demais. E gosto de estudar. Já tem Lattes? Tenho um Lattes, mas Olha não lá. é muito preenchido, não. Tá certo. Magalhães. Então tá, né? Apresente os Bom, convidados. eu, professor Magalhães, coordenador aqui dessa mesa, dessa jossa, dessa balbúrdia, começando mais um Polemoscast, agora assim, ladeado de dois colegas muito queridos academicamente e no meu coração. O professor Luiz César e o professor Diego. Fala, professor Luiz César, se apresente. Quem é você na fila do pão? Bom, estamos aqui, professor, né, um pouco envergonhado. O Uber me pergunta, onde é que o senhor vai? Eu vou numa escola pública. Eu sou da aula onde? Eu dou aula na faculdade, aqui da UFO. E que curso? Pô, eu tenho que falar, dou aula no curso de Direito. Aí passo até vergonha, mas tá bom. Vamos nessa luta aí, discutindo Kelsen, biocombustíveis e etanol, quem sabe? Mamona, biocombustível. Professor que veio lá de Santa Catarina aqui para prestigiar o nosso Polemoscast, está quase ficando internacional. E com a palavra aí, uma honra, estou conhecendo o senhor agora. Muito prazer, Diego. Muito bem, João. Para mim é uma alegria estar de volta aqui na UFO. Fui professor aqui da FADI durante quase 3 anos, onde fiz não apenas colegas de trabalho, mas grandes amigos, como também alguns alunos os quais até hoje a gente acompanha. Então, para mim é sempre uma alegria estar de volta ao Cerrado Mineiro. Tá? Me sinto em casa, apesar da secura e do calor. Hoje a gente está sem o Matheus, Sem nosso- pela primeira vez sem o Matheus. Nosso amante do saber absoluto. Exatamente, sem o amante do saber absoluto. Então, toca a vinheta. O ambiente autoritário no Brasil. Esse é o tema desse Polemoscast. E fica aí, tem que acabar a democracia. Ou não? Professor Diego. Há democracia no Brasil? Houve democracia no Brasil? Porque a depender do que queiramos discutir sobre democracia, isso é um conceito bastante complicado. Se nós pensarmos historicamente como as formas jurídicas tentaram desenvolver democracia no Brasil, sou historiador do direito, então penso nas constituições brasileiras, penso no voto censitário da Constituição de 1824, penso nas grandes limitações do direito eleitoral da Primeira República, penso na ausência de direito eleitoral durante Vargas e durante boa parte da ditadura militar. Talvez democracia, no sentido concreto de como nós tenhamos instrumentos jurídicos que permitam viver, é algo bastante recente, ao qual nós estamos, talvez, de algum modo, aprendendo a lidar, ou talvez, de modo mais claro, pensando em como nós, brasileiros, podemos construir a nossa via da democracia. E estamos aí vivendo um momento de crise paradigmática, no sentido de que não sabemos, eventualmente, o que fazer diante do que está aos nossos olhos. Professor Luiz César, há uma espécie de desgosto contra a democracia? Por exemplo, democracia é uma história mal contada, mal resolvida. Talvez nunca efetivada, né? Nós estamos esperando ainda, lendo outro dia, o índice de prisões da população afrodescendente nas periferias. A pergunta não é quando acabou a escravidão, é quando a escravidão vai acabar. Quando é que nós vamos ter república? Quando é que a democracia, de fato, social, substancial, vai se realizar nesse país? É uma oligarquia.
Nós vivemos um governo oligárquico, portanto não é democrático. Né? Nos tempos da Grécia Antiga, a democracia, o democratós é uma coisa, né? Aristóteles e Cratós é outra. Vivemos uma aristocracia de privilegiados. É uma república, entre aspas, que não consegue realizar seus valores, que está aí achincalhando a população. Os dados vêm só mostrar a tragédia da questão social. O ambiente é tóxico, discursos de ódios aumentam, todo dia é um professor que é esfaqueado. Hoje mesmo, o discurso é que houve um professor esfaqueado em São Paulo, em sala de aula. Do começo do ano até agora, com relação ao ano passado, aumentou em 63% o índice de violência dentro das salas de aula das escolas públicas do Brasil. Então é uma situação muito complicada. Até tivemos aqui na UFO, em janeiro, o sindicato da DUF conseguiu uma liminar para identificar um certo site que, durante certo período, existiu, em que incitava os alunos a denunciarem professores, né, em direito à UFO. Agora eu quero ver, vai aparecer o nome de quem estava envolvido nisso. Foi pedida a quebra do sigilo. Acho que dá um polemós legal também aí, um polemos legal depois. Enfim, o ambiente está tóxico, moçada. O ambiente está tóxico. O mar não está para peixe. Nós vivemos numa república de não republicanos, Magalhães? Ih, pergunta esquisita. Bom, o professor Diego, acho que, e o professor Luiz César também trouxeram vários elementos interessantes, porque, inclusive, se a gente pensa nos federalistas americanos, eles não tratavam o ambiente deles como democracia, né, mas como república, exatamente para que tivesse mais um ambiente aristocrático do que um ambiente democrático, ou seja, um ambiente do povo, vamos dizer assim. E uma república de não republicanos é uma coisa talvez mais comum do que a gente imagina. Porque qual que é a ideia geral né, quando nós temos a existência de um ambiente em que há dominantes e dominados? Um fator geral é que a legitimidade sempre vai esconder por uma questão de direito uma questão de fato. Então, o direito aí, se colocar na Constituição que somos republicanos, que somos assim, assado, tem também, além de, obviamente, tentar fazer uma teleologia, um dever ser de que nós nos tornemos uma república, para além de sermos uma república, né? Porque o direito ele funciona tanto nesse sentido como um dever ser, mas como uma teleologia também, né? Nós devemos ser uma república e nós iremos nos tornar uma república, né? Ao longo da história. Mas também serve para esconder situações de fato que não são republicanas. Então, essas situações de fato que não são republicanas, elas são escondidas a partir de quase como normatividades inferiores, que são objetos normativos não identificados, os ONI, os famosos ONI, objetos normativos não identificados. Então, portarias, instruções normativas, não sei o que lá, que regem muito da vida cotidiana das instituições, elas muitas vezes valem mais do que as normas republicanas e lindas da nossa Constituição. Mas por isso, sim, porque muito do condão do direito também é esconder situações de fato que se perpetuam. Né? Mas vamos deixar a mesa falar. Vamos lá. Professor Diego. O professor Diego sempre é tipo o relator, então ele sempre pode requisitar a palavra a qualquer momento. Gostaria só de fazer um comentário em cima do que o professor Magalhães trouxe à mesa. Me parece que se estamos diante de uma crise na democracia brasileira, talvez seja uma crise com relação a promessas, porque o movimento constituinte que acabou na Constituição de 1988, construído de modo popular, e essa, historicamente, é a grande diferença daquele movimento, ou seja, a abertura democrática, foi uma abertura democrática para além do fim de um regime que não tinha direito a voto para um regime que se votava, mas para um regime em que a própria Constituição foi construída a partir de emendas populares. Isso, vocês jovens podem pegar os vídeos no YouTube. Então, eu participei, eu assinei. Eu não sou jovem, não. Eu assinei como estudante. Eu fui à porta de fábricas, eu fiquei nas praças com banquinhas. Vem cá, gente, vamos assinar as plenárias aqui, o movimento plenária pró-participação popular no Constituinte. Vamos assinar aqui as emendas populares. E quanta coisa aconteceu. Se a gente pensa nessas principais emendas, então toda a parte final da Constituição
em grosso modo, foi construída a partir desse apelo popular. Então, o que nós tivemos nesses últimos 30 anos foi que aquilo que os constitucionalistas antigos chamavam de normas programáticas, ou seja, o Estado vai decidir se um dia vai fazer ou não, tá? Começaram a se tornar normas a partir da teoria do direito. Ou seja, aquilo deveria ser direito. Ou seja, direito à educação universitária, de qualidade, como nós estamos aqui discutindo no ambiente da UFO, por exemplo, é uma promessa que, nesse momento, como, por exemplo, os contingenciamentos dos gastos com a educação, começam a ser descumpridas. Então, a nossa grande crise é que nós tivemos uma série de promessas que foram colocadas e transformadas em direito, e para além de transformadas em direito que deveria ter aplicação imediata, e, paulatinamente, portarias, atos quaisquer, como o professor Magalhães falou, começam a romper com essas promessas. Então, nesse sentido que, por exemplo, alguns professores mais vanguardistas, como o professor Magalhães, falam do fim desse pacto constitucional, porque materialmente ele se coloca em crise. Decidiu-se deliberadamente que não vamos mais cumprir as promessas da Constituição de 88. Outros professores, né, como o professor Luiz César, justamente vão dizer que é o seguinte: isso reforça a necessidade que nós temos de defender esta Constituição, porque são essas promessas que talvez tenham sido a nossa primeira construção genuína de algo democrático. Murilo, qual que é o seu panorama aí dessa democracia brasileira? Bem, quando às vezes a gente vai ler algum texto recente sobre algum comentarista, algum jornalista, eles sempre falam que a nossa democracia é muito nova, né? Ela tem poucos anos, tem... Quantos anos agora? Fazendo desde 1988. 31. 31? Matemática é essa parte, hein? O Murilo tá assim, Rápido. realmente, as sinapses estão a todo. E aí, esses tempos eu tava pensando, eu reli o 1984 por causa do podcast aqui e... Esse podcast é um brinco para a cultura jurídica. Muito obrigado, inclusive. E essa ideia que surge, às vezes, de um pêndulo democrático, tipo, democracia, autoritarismo, ainda mais com a eleição do presidente Bolsonaro, é algo que, tipo, tá sobre nós de novo. O autoritarismo tá voltando, de certas formas, tipo, censura na Bienal do Livro, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tipo, por mais que seja algo pontual, que partiu de um prefeito, meio que abriu um precedente. Então, isso é uma coisa que anda me preocupando um pouco. Lógico que talvez a gente não chegue num universo do Orwell lá, tipo, que não tem um final feliz, aquele livro, que não é tão hollywoodiano, assim, que tipo, tem um final feliz, uma fábula, mas é o que mais anda me preocupando. Acho que tem a última fala do livro é Winston amava o grande irmão. Como isso não é? Edição desse negócio. Matheus, edita essa fala do João. Beleza. E olha, o fenômeno do Rio, vamos colocar todo o nome, todos os bois, né? Além do prefeito Crivella, o presidente do Tribunal de Justiça cassando uma liminar de um colega, também desembargador, que determinou que não houvesse apreensão dos livros, vai lá o presidente do Tribunal de Justiça e reafirma, dando normatividade àquela decisão política de censura do Crivella. A sorte é que quando os fiscais foram para realizar a apreensão, os livros os 14 mil exemplares já tinham sido distribuídos. Mas olha só. Viva Felipe Neto. Veja só. Esses tribunais de justiça, composto por juízes que agora galgaram o fim de uma carreira e chegaram à presidência de tribunais, o que a gente pode esperar, mais de 30 anos da Constituição, de pessoas que ainda não aprenderam a conviver com valores democráticos? Outro presidente do Tribunal de Justiça, justamente o maior do país, Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, quando integrava, já não mais como presidente, mas integrava o julgamento do habeas corpus contra os crimes do Carandiru, o julgamento feito pelo Tribunal do Júri, que condenou os assassinatos de 111 presos sob custódia do Estado, alegou no voto que deu pela absolvição de todos que eles agiram em legítima defesa.
Ora, se um presidente do Tribunal de Justiça, o maior Tribunal de Justiça do país, né, desautorizando decisão tomada pelo Tribunal do Júri por 2 vezes, vota pelo cancelamento da decisão do Tribunal do Júri, dizendo que os policiais que invadiram e causaram o maior massacre do sistema prisional brasileiro, causando 111 mortes e nenhum ferido entre os policiais, agiram em legítima defesa. Olha, fica muito difícil entender como é que a gente deve agir para ensinar ou para passar a cultura constitucional a esses senhores. Então, uma pergunta que eu queria fazer para a mesa, e cada um poder dar o seu parecer sobre isso, é o que é... Eu sei que a maioria de nós vai dar uma resposta específica, mas eu queria ouvir as nuances dessa resposta. E não estou inventando palavra. É estruturante das nossas relações, ainda hoje, 31 anos da Constituição. É estruturante do nosso elo social. É estruturante de como que as instituições lidam com as pessoas. O que é mais estruturante? É a estrutura do viés democrático ou a estrutura do viés autoritário? Porque, sim, normativamente, nós tivemos, de fato, avanços. Mas e aí, na prática, o que a gente pode observar da estruturação da sociedade, das instituições brasileiras, sobre esses 2 paradigmas? Nós vivemos mais situações de autoritarismo ou mais situações de democracia? Eu vou usar o tempo para fazer uma intimação enquanto as pessoas vão usando. O antigo grupo de estudos do senhor Ordo Iuris, hoje transformado em Politeia... Transformado não, transfigurado. Transfigurado em Politeia... Você era travestido. Ainda bem que não é travestido, hein? Que hoje é coordenado pelo querido professor Raoni Belchots, que estudou no semestre passado o livro Como as Democracias Morrem, e esse semestre está estudando o livro Técnicas de Estado, vai estudar o Estado de Exceção do Agamben, e aí esse tempo foi para você, Rafael, quando estava melhor pensar e responder aí a pergunta do professor Magalhães. Sobre a pergunta do professor Magalhães, eu não sei se nós podemos dizer que no Brasil temos talvez uma técnica estruturante de autoritarismo, mas o que eu posso talvez dizer, pelo meu pequeno conhecimento, é que não existe um amor à democracia. E esse também é uma grande pulga atrás da orelha que o Magalhães e o Raoni conseguiram me deixar, que é perder a fé no sistema político, na democracia como geral, porque eu não consigo ter uma perspectiva de futuro, talvez, sobre as opiniões gerais, sobre as situações que a gente acaba situando, como foi comentado por todos aqui na mesa. Eu não sei se a gente pode falar muito de um amor ao autoritarismo, mas eu sei que não existe uma paixão pela democracia no Brasil. Eu acho que isso é muito recorrente, às vezes, e o que acaba que é muito visto como democracia é só dizer a opinião. Isso é muito visto, mas é minha opinião e você tem o direito de dizer sua opinião, isso não é democracia. Mas acaba que a gente tem essa visão rasa sobre o que seja. E a democracia, de fato, a democracia substancial, ela fica escondida. Ela fica subvertida ou qualquer outra coisa que seja, mas ela não aparece. Penso que nós tivemos, por exemplo, com a Constituição de 88, a capacidade de projetar instituições democráticas. Ou seja, nós conseguimos pensar que tipo de democracia nós gostaríamos de ter, mas nós continuamos com uma imensa dificuldade em conseguir concretizar uma vivência democrática. Os exemplos abundam, no sentido, por exemplo, do último processo de impeachment. Tá? Isso fica bastante claro, porque você tinha todas as formas democráticas predispostas na Constituição, mas o modo de condução não respeitando ditames mínimos da democracia. Por exemplo, por que a ex-presidente gastou tanto tempo fazendo uma defesa técnica se aquela defesa técnica não teve nenhum tipo de audição? As pessoas dormiam, saíam do plenário. O que eu quero dizer com isso? Uma das dificuldades que nós temos ainda, ou talvez essa tenha sido uma ruptura importante que tenha acontecido nos últimos tempos, foi uma desvinculação do direito, das práticas jurídicas, às formas ou, inclusive, conteúdos democráticos. Ou seja, nós não conseguimos fazer com que o direito seja um instrumento, por exemplo, para assegurar mais democracia. Nós, como o professor Luiz César bem explicou no caso da Bienal do Livro,
conseguimos bem utilizar o direito para nos valer de limitações à democracia. Mas nós não conseguimos fazer isso para expandir a democracia. Não que o direito por si só tenha o dever ou, né, a necessidade de salvar a democracia de nós mesmos, né, porque nós somos autoritários, mas de alguma forma o direito, pelo menos, não deveria ser um instrumento para mais autoritarismo. Tem uma peculiaridade aí eu fiz a pergunta e eu respondo também. Porque o programa é nosso, então a gente pode fazer isso. O que o professor Diego falou me lembrou um aspecto muito interessante. Tem um livro que a minha tese de doutorado bebeu muito, que é o livro do professor François Host, que é O Tempo do Direito, que ele fala que é preciso, no caso do futuro, do passado, etc., saber desligar o futuro, saber desligar o passado e assim por diante. O que eu vou falar agora não tem nada a ver com isso, eu só vou usar a terminologia. Parece que no Brasil a democracia está sempre à disposição de ser desligada. Parece então que existe uma espécie de arbítrio em quando a gente liga e quando a gente desliga a democracia. Treino é treino, jogo é jogo. Mas e aí é interessante, para mostrar assim, a fraqueza das nossas instituições, lá no livro do David Huntsman, né, Quando as Democracias Chegam ao Fim, o último capítulo é um conto sobre como ele consegue imaginar os Estados Unidos em 2053. E aí ele imagina os Estados Unidos em 2053, e aí ele tem assim, uma perfeita certeza de que os Estados Unidos vai dar posse a um novo presidente eleito em 2053. Então esse é um prognóstico que ele faz baseado na força das instituições americanas. Então isso tudo, as coisas internas podem deteriorar, o Trump pode fazer um monte de coisa esquisita, a gente pode ter uma sucessão de presidentes mais autoritários, mas as instituições vão eleger um presidente em 2053. É interessante que quando a gente aqui vai fazer um exercício de imaginação ou de futurologia, a gente não crava a mesma coisa para o Brasil. Assim. A gente não tem coragem de cravar a mesma coisa para o Brasil, ainda que a gente ache que uma outra via, ou uma via evidentemente autoritária, seja meio inviável no contexto atual. A gente não tem essa coragem de cravar que em 2053 a gente vai eleger um presidente do Brasil. E eu acho que discutindo a ditadura seria a forma mais rápida, né, de evidenciar planos do governo, né? Então é muito esquisito, porque isso não tem a ver com, de fato, a gente não eleger algo em 2053. Eu acho que é muito provável que a maior chance que a gente tem é de ficar elegendo presidente daqui até 2053. Mas é desse ambiente que a gente percebe que a democracia pode ser desligada a qualquer momento. E a gente não tem certeza de que ela ficará ligada. Bom, como era isso. Você falou sobre isso, eu pensei, uma coisa que eu não gosto muito de usar como justificativa quando eu faço esse tipo de exercício, é tipo pensar de forma meio geral assim, na história do Brasil e às vezes assim, atualmente já, microcosmos da vivência individual de cada pessoa em relação às instituições. Por exemplo, eu sou de uma cidade pequena. Uma cidade pequena, ela tem uma ideia sobre a figura da polícia militar e de qualquer hierarquia na cidade muito mais perceptível do que numa cidade grande. Porque numa cidade pequena é um juiz, que é uma comarca pequena, então, tipo, aquele juiz, ele tem uma proeminência, uma força, uma imagem social muito forte. Tipo, os policiais lá, por serem conhecidos e por saber quem é filho de quem, essas coisas, a ideia que aparentemente persegue o brasileiro de hierarquia, e dessa hierarquia está relacionada ao autoritarismo, não respeitando qualquer princípio democrático, desde que, tipo, se um policial quiser pegar uma pessoa pobre que fica na periferia da cidade e descer um sarrafo, tipo, pouco cidadão de bem vai se manifestar contra isso. Cidadão de bem. Então, eu vejo que, tipo, não tanto que ele falou, tipo, talvez não que a gente não ame a democracia, mas a gente está muito mais acostumado com um padrão autoritário, assim, tipo, tanto que hoje em dia a gente tem um presidente que declaradamente tinha essa premissa e a gente não se importou de, tipo
tipo, não teve um freio democrático contra isso. Falaram, tipo, altas vezes que o tribunal de... As instituições estavam funcionando Não, normalmente? que eu não lembro qual, não sei se foi o Fux que falou que na época que talvez as chapas que estavam se utilizando de Fake news. iam ser impugnadas, não sei, não iam concorrer à eleição. Tipo, é um freio democrático que talvez seria, tipo, algo útil e saudável para a democracia, mas que não passou de especulação, de certa forma, porque não aconteceu nada, não teve nenhuma responsabilização até hoje por essa fábrica de fake news. Todos os escândalos que estão acontecendo estão sendo meio que esquecidos. Aí tem toda a questão do controle das instituições que fazem o controle. Então, tipo, quando o presidente fez a escolha do procurador-geral, enfraquece toda a questão do papel democrático da fiscalização sobre as instituições. Sobre ele mesmo. Que é uma coisa que era um hábito que estava vindo sendo respeitado, que foi respeitado pelos últimos presidentes democráticos, pelo menos. E aí você tem essa quebra. Então parece um castelo de cartas que ainda é muito frágil. É o que você falou, de ligar e desligar a democracia na hora que convém, que assusta. E com um castelo de cartas, difícil de montar, né? Fácil de desmontar. Agora, assim, 2 minutinhos para cada um dar assim, o seu recado final, né, para a gente passar para o próximo quadro. Olha, meu recado final é assistir um filme aí, Bacurau. Não, espera. Quem não vai... O próximo quadro é que agora o recado Perdão, final chefe. sobre o tema. O próximo quadro é que é essas indicações. Bom, democracia liberal, segundo Putin, já acabou. Em entrevista ao Guardian, ele diz, esquece, esse negócio de democracia liberal, partidos, representação e principalmente conteúdos democráticos e liberdades públicas, isso acabou. Ele é o porta-voz de um grupo seleto de governantes europeus, seleto entre aspas, né, que diz que a democracia liberal já acabou. Por exemplo, Viktor Orbán, da Hungria, ele diz que é uma democracia, ele diz, nós aqui temos uma democracia iliberal. Eu intervenho no judiciário, eu intervenho no legislativo, eu faço as leis que quero, fecho a fronteira, não obedeço às normas com a União Europeia e não acontece nada comigo. Mesma coisa até recentemente na Itália, agora deram uma derrubada lá na extrema-direita, mas o Putin também não tem nenhuma dificuldade em eliminar, literalmente, seus opositores. Então ele diz, a democracia só faz liberal... isso com mais sofisticação. Com uma sofisticação e uma tecnologia muito maior, né, derivada dos tempos de KGB. Então é isso, democracia iliberal. A democracia iliberal é autoritarismo? É uma nova forma de autoritarismo? É o velho e bom autoritarismo? Bom, autoritarismo é uma prática que a gente pode acompanhar até historicizar. Agora, a democracia é uma prática difícil de localizar no ideário, na existência histórica brasileira. A democracia é algo difícil de localizar. O autoritarismo é fácil, porque ele está muito mais presente que esses breves lapsos democráticos. 18 anos, de 45 a 64, 30 anos, talvez, de 88 até o golpe, de 2016, não sei, pouca coisa, né? Para um país que viveu 450 anos durante a escravidão. Homero, seu recado final. Eu não falei, então eu... O Homero, assim, para quem não tá vendo, o Homero ficou anotando todas as nossas falas e não falou nada. Vai fazer a diretoria do podcast. Então, eu creio que a nossa cultura, ela seja muito autoritária, tendo em vista até que tem um jargão que fala assim, você sabe com quem você está falando, que é repetidamente utilizado. A figura do desacato da autoridade, né? Que agora está em trâmite a lei do abuso de autoridade, né? Justamente para isso, né? Ver o que vai virar. E eu acho que eu enxergo uma necessidade das pessoas conhecerem melhor as figuras do direito, como que é a democracia, que a gente tem essa oportunidade de ver no curso, né? A teoria do Estado da Democracia, a teoria do direito, e de projetos como aqui da UFA, do Constituição na Escola, de levar isso, né? Em nível, assim, fundamental e médio, porque, assim, eu e o Murilo, a gente teve a oportunidade de estudar o rito do impeachment justamente quando o processo ocorria. Então, assim, deu uma visualização melhor e tal, assim, para poder questionar como que era o procedimento, o que estava acontecendo e tal. É isso que eu gostaria de falar. Rafael, seu... Pode deixar pra eu falar por último, não, que eu ainda tô pensando. Olha, Vamos maquinando. Murilo, então... Não, o último é o Diego.
Então depois do Murilo eu falo. Mas infelizmente eu tenho uma visão meio pessimista sobre toda essa questão. Como eu estava falando daquele pêndulo lá, eu tenho muito medo de quanto tempo esse pêndulo, provavelmente a nível mundial, vai ficar nessa fase meio autoritária, meio contra a democracia, contra a política, contra o que a gente acha, que a gente espera que seja uns padrões minimamente aceitáveis de convivência entre os seres humanos. Então, mas tudo pode acontecer, né? Isso até o Temer ontem, esses dias, reconheceu que foi golpe mesmo, né? Então, talvez haja um pouco de esperança aí, né? Eu só quero dizer uma coisa, parece, principalmente a geração minha e do Diego, a gente pegou uma janela, assim, uma janela de respiro, que o Luiz já não teve tanto, porque já nasceu num período... Eu peguei o fim da ditadura. Pois é. Foi até Pegou o preso, fim da cara. ditadura, mas ainda pegou também um pouco do clima da Guerra Fria e tal. Eu, Diego, a gente não pegou isso, a gente viveu na bolha histórica da relativamente... Em um daqueles raros períodos democráticos, ou Exatamente. quase democráticos. É por isso que eu acho que pra gente é mais chocante do que pros meninos. Professor, você falando assim me lembrou o começo daquele filme A Onda, porque vocês